diferentes, né? Então, você teve a construção da CSN Cimento, CSN Energia, CSN Logística, e isso tudo tem um custo financeiro, né? Se você olhar de 2020 para cá, a CSN subiu a alavancagem de maneira muito relevante, né? Para esses resultados da CSN, Mari. Em relação, então, à CSN, após 3 trimestres de queda, o endividamento da CSN voltou a subir no 4º trimestre de 2025, de acordo com os dados apresentados pela empresa nesta quinta-feira. Ao todo, o grupo fechou o ano com uma dívida de 41 bilhões e 220 milhões de reais, 3,47 vezes superior ao EBITDA da empresa, métrica que calcula o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. A empresa planeja a venda de parte de seus negócios de cimento e um empréstimo junto a bancos. O grupo de Benjamin Steinbrück vive uma de suas piores crises financeiras desde a sua fundação. Analistas do mercado financeiro e credores da empresa demonstram há meses preocupações com os débitos do grupo. Nesta quinta-feira, durante a apresentação dos resultados, executivos da empresa reforçaram os planos da CSN de vender o seu controle no segmento de cimento, responsável por 10,9% do EBITDA do grupo em 2025. A negociação é vista pelo grupo como uma das soluções para reduzir as dívidas e, segundo Marco Rabelo, que é o diretor financeiro e de relações com os investidores da empresa, deve ser concretizada no 3º trimestre deste ano. De acordo com ele, a CSN recebeu ofertas de interessados na Ásia, da Europa e do Brasil logo após anunciar o interesse na venda. Ele disse que tem um processo super saudável e também apontou que a complexidade para a venda de uma fatia minoritária no segmento de logística da empresa, que seria uma outra estratégia do grupo para reduzir as suas dívidas, mantém o desejo de concluir a venda também no 3º trimestre. Medina? Pois é, são medidas da CSN para poder diminuir. Ô Ulig, você observou no balanço o que mais chamou a atenção? Hoje, as ações da CSN, deixa eu colocar na tela para o nosso espectador, estão despencando 15%, Ulig, R$ 6,06. Condiz com o que foi apresentado, Ulig? Assim, eu acho que o grande ponto da CSN é que eles têm guiado muito mal o mercado, né? A CSN está passando por um processo de descredibilidade que já dura algum tempo. É uma empresa que roda alavancada há muitos anos, e se vocês pararem para pensar, enquanto os Minas e Gerdau estavam mais preocupadas em manter uma posição de caixa saudável, a CSN ela começou a comprar vários ativos diferentes, né? Então, você teve a construção da CSN Cimento, CSN Energia, CSN Logística, e isso tudo tem um custo financeiro, né? Se você olhar de 2020 para cá, a CSN subiu a alavancagem de maneira muito relevante, né? Depois que ela desalavancou no pós-pandemia, subiu muito, né? Então, acho que o problema consiste aí. E aí, se você olhasse para o conference call do 3º trimestre da CSN, eles estavam falando que esse trimestre a dívida líquida ia para 3 vezes, né, EBITDA, e aí veio 3,5, sendo que o EBITDA ajustado ainda tinha que fazer mais um ajuste de 350 milhões para baixo, ou seja, a dívida líquida ela está rodando a mais de 3,6 vezes dívida líquida EBITDA. Tá? Então, o mercado está muito assustado, e especialmente se você olhar que a posição de caixa da CSN está em 14 bilhões e alguma coisa, eles têm 9,5 bi para pagar esse ano e 7,5 bi para pagar no ano que vem, ou seja, não tem dinheiro, né, suficiente no caixa da CSN para poder honrar com o vencimento das dívidas, né? E se você for olhar até 2028, você tem 70% da dívida vencendo nesse período. Então, o que o mercado está olhando? Que essa empresa potencialmente pode pedir uma recuperação judicial, tá? Claro que eles estão discutindo que essa semana, parece, vai anunciar uma dívida, uma nova dívida garantida pelas ações da CSN Cimentos, e que posteriormente a CSN Cimentos vai ser vendida até o 3º trimestre, sendo que nos próximos 2 ou 3 meses eles devem começar a assinar os NDAs
para fazer o due diligence, né? Ou seja, o mercado começar a olhar com mais detalhe o balanço e por dentro da estrutura da CSN Cimentos. Só que, mais uma vez, né, quando você frustra o mercado e mostra um nível de insolvência, o mercado não paga para ver, né? Pelo contrário, ele se assusta, né? Ele se desespera, porque se vocês pararem para pensar, a gente tem Raízen, né, que pediu recuperação extrajudicial, Pão de Açúcar, ou seja, tem empresas já grandes que estão começando a entrar nesse processo de proteção contra credores, e a CSN, assim, apesar de ter uma base de ativos muito grande, né, você tem negócios ali que fazem sentido, você precisa de investidores internacionais para poder colocar dinheiro. Não é todo mundo que tem 10, 15 bilhões de reais para poder comprar um negócio da CSN aqui. E aí, para você vender um negócio da CSN aqui, você precisa ter um investidor internacional com um operador local, né? Então a situação fica um pouco complexa, sobretudo porque ninguém quer ser sócio do Benjamin Steinbrück, porque ele briga com sócios dele, né? Então acho que a situação ela realmente está muito complicada, muito problemática ali dentro da companhia, mas eu gosto da base de ativos, como eu mencionei, eu acho que eles têm capacidade de vender esses ativos, têm liquidez. Porém, no curto prazo, acho que o mercado vai continuar assustado aí, tá? Mas, mais uma vez, eu gosto de CSN aí nesse preço, acho que vai dar oportunidade de ganhar dinheiro aí.